Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Como estão meus irmãos de língua espanhola? Espero que estejam bem. Hoje vou falar sobre o documento sobre a vida eremítica. É um documento muito singelo. Vou ler o texto oficial. Vou fazer um pequeno protocolo para que não quede muito distinto de los outros demais vídeos. Então, vou ler o que eu escrevi para que se quede igual para todos os outros demais vídeos. Como primeira impressão, o documento não foi firmado por o Papa e, por lo tanto, não implica nenhum câmbio urgente ou câmbio em la lei canônica, assim que quase tudo sigue igual. O documento foi hecho mais para o discernimento de obispos e diretores espirituais que para os ermitaños, quienes por cierto siguen sem nenhuma orientação para suas questões mais práticas como Santa Missa, clausura e sobrevivência, alternativas a los votos religiosos, como os mencionados laços sagrados em el cano 603. O documento é precário e ambíguo, como señalaré mais adelante. Em primeiro lugar, o documento se refere unicamente a los ermitaños diocesanos e não a los autônomos, recordando que a Igreja não considera ermitaños autônomos a los religiosos ni a las personas que llevan uma vida consagrada oficialmente. Lo único que me chamou a atenção ao ler o documento é que parece reforçar que os ermitaños são rurales e que os urbanos aún estariam em debate se se aceitara como uma forma de vida ermitaña válida. Em outras palavras, o destino de la maioria de los ermitaños todavía está em debate. E sabemos que os debates em la Igreja Católica podem durar siglos. Qual é o problema com os ermitaños que vivem em la ciudad? Se é uma forma de vida mais barata e segura que a maioria poderia manter, recordando que não há resposta nem para si nem para nós. A melhor solução para a vida eremítica, em minha opinião, é reformá-la ou transformá-la em outra coisa. Por exemplo, chamando-los simplesmente religiosos solitários, sem aludir a um estereótipo que já não tem sentido. Me chamaram a atenção algumas ambiguidades. Se o ermitaño deve viver em lugares remotos e manter sua própria vida financeira, como vai viver sem ter a quem vender em regiões tão remotas? Se o ermitaño deve dedicar maior parte de seu tempo a Deus, está em desvantagem frente às pessoas que podem dedicar-se a Ele por completo. Em outra ambiguidade, é que o texto sugere que, por casualidade, o ermitaño não teria uma herência para manter sua forma de vida, pero ao mesmo tempo fuerza a sencillez de vida, por lo que quem tem uma herência e tem bens para viver o resto de sua vida, sem trabalhar fora de casa, é ao menos uma pessoa que vive em excelentes condições econômicas,
pero ao mesmo tempo se vê obrigada a fazer um voto de pobreza, que seria solo protocolário, apesar de que o documento disse que é o ermitânio quem decide como viverá os votos, e poderá optar também por la pobreza interior. Outro ponto é o tema do encerro, clausura. Ser residente rural não significa viver em encerro, alejado sí, pero não enclaustrado. De lo contrário, todo residente rural seria um recluso. Me perdi nesta interpretação do limite de confinamento. E parece que o documento põe todo o poder na regra do ermitânio. Por último, se o ermitânio é rural e não tem uma igreja cerca, estaria isento de participar em la Santa Missa, porque só poderá comungar em la ermita. Me parece que isso estaria implícito em documento, pero não está claro. Todas as demais coisas que me informam são de menor importância, como a formação de lauras e o translado de religiosos, tudo segue como de costume. Nenhum câmbio real em la lei canônica significa que não há um câmbio real em la vida atual. Entanto, a situação de los ermitânios, que são acolhidos, pero nunca incorporados oficialmente, se mantém na regra. Se não tienes direitos, tampouco tienes obrigações, a menos, por supuesto, com Deus. Enquanto ao uso do hábito por parte de los ermitânios, o documento reforça que é uma tradição em muitos ermitânios. Não está proibido nem alentado. Isso é solamente um costume. Esperemos melhores tempos. O texto se perdeu. Esperemos melhores tempos para melhores soluções. Me parece que a vena criativa da igreja funciona melhor quando se ocupa de tudo que não lhe concerne. Quede com Deus, mis hermanos. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém.